Graça e paz, irmãos. Sejam todos muito bem-vindos para o nosso terceiro episódio do podcast Vivendo Lá. Glória a Deus. Com o tema Sua Casa, Seu Reino. Nós cremos que a sua casa é um reino que Deus estabeleceu aqui na terra para levantar e erguer princípios e valores que nós estamos precisando tanto, não é, meu bem? Glória a Deus, é verdade. Vamos fazer essa manutenção que esse reino necessita, erguer, novas estruturas, Muito renovar. bem. E vamos que vamos. Vamos que vamos. Obrigada, meu amor, por você estar aqui nesse tempo comigo. Glória a Deus, amor. Eu moro aqui, tá tudo certo. Você vai... Tô brincando, era só pra descontrair. Nojento. Sejam todos bem-vindos. Obrigada, meu amor, por você estar aqui. É importante para mim. Amém. Eu ter a sua presença, ter a sua averbação, Amém. ter o seu cuidado. Tá Amém. bom? Glória a Deus, estamos juntos. Tenho visto também a sua dedicação, teu amor, né? Então é muito bonito de participar disso. Tive uma resistênciazinha de todo homem tem, né? Oh, meu Deus, por que os homens são assim? Por que os homens não deixam ser cuidados pelas mulheres nos detalhes, né? Mas verdade. amém. Eu tô aqui, graças a Deus eu ouvi, tô sendo aqui hoje cuidado, né? Nos detalhes aí, esse cenário que bonito, os detalhes da mesa, né? Graças a mim, né? Graças a você. Espírito Santo aí. Não, vamos de qualquer jeito, vamos de qualquer jeito. Olha, vamos liga iniciando, a câmera, liga a câmera. Pega a mesinha ali, tá tudo certo, preciso disso tudo. Eu só preciso da sua presença, meu amor. Do Amém. meu lado, né? Cuidando de mim, Amém, averbando aqui, dividindo com eles aquilo que você já faz aqui em casa, né? Amém, comigo, com as crianças. Amém? Amém. Gente, é isso, a comunicação é isso, a gente vai se ajustando ali. Toda vez que a Pri fala algo que é de confronto para a minha vida, eu entendo como confronto, mas eu absorvo com bondade. Eu absorvo como uma parte relevante na minha vida e no nosso casamento. E eu faço o contraponto. Naquele momento, às vezes, eu não dou uma boa resposta de sim, vamos fazer. Não dá o braço a torcer. Não dou o braço a torcer, mas eu coloco ali, mas né? Eu rumino, repensa. eu repenso, eu falo, não, amor, vamos Ajusta, porque às vezes também não é exatamente como eu falei. Exato, porque geralmente, irmãos, quando mulher fala, vamos fazer tal coisa, o homem já pensa assim, cifrão, né? Gasto. Quanto que isso vai me custar? Eu acho que isso acontece em todo lar. Então, assim, a gente tem que realmente entender isso, mas fazer um contraponto, uma análise, tá, amor? Vamos fazer? Vamos, mas vamos fazer da seguinte forma. E aí a gente faz um planejamento. Tudo é planejamento, irmãos. Amém. Um reino sem planejamento, ele não tem direção. Amém? Isso mesmo. Glória a Deus. Meu amor, hoje nós, nesse terceiro episódio, né, nós vamos falar sobre cavar o próprio poço. No primeiro episódio, nós falamos sobre o planejamento do reino, nós cremos que a nossa casa é um reino estabelecido aqui na terra pelo próprio Deus e que ele tem fundamentos importantíssimos para estabelecer nesse tempo, nessa geração, através da nossa casa. Amém. Assim como a casa de cada uma dessas pessoas que estão nos assistindo aqui hoje é um reino estabelecido no Rio, em São Paulo, em Brasília, aqui no Sul, mais 2, 3, 4, 10, 50 aqui no Sul, né? E só que nós precisamos cuidar de algumas coisas. No primeiro episódio nós falamos sobre esse planejamento do reino. Se você não assistiu o primeiro episódio, corre lá. No segundo episódio nós falamos sobre erguer os muros de proteção, se afastar do pecado, estabelecer alguns limites, né? Alguns limites importantes. E nesse terceiro episódio, você tem uma frase que você usou exatamente nesse lugar aqui que o podcast está acontecendo, né? Inclusive, no nosso primeiro episódio, quando a gente começou a gravar, eu me emocionei porque eu me lembrei exatamente do dia que essa sala não tinham essas câmeras, mas tinham pessoas, muitas pessoas sentadas aqui. Hoje nós temos pessoas virtuais, né? Hoje o Senhor nos trouxe para esse ambiente de pessoas virtuais. E nós estamos aqui obedecendo, né? Porque
Você sabe o quanto eu gosto de pessoas, de beijar, de abraçar, de estar junto. Mas o Senhor tirou as pessoas e trouxe as câmeras. Sim. E nós estamos sendo obedientes. E nesse dia, alguns anos atrás, nós exatamente nesse lugar onde nós estamos aqui agora, você ministrava aqui para os nossos amigos, para as pessoas que estavam aqui na nossa casa, e eram muitas pessoas. Você ministrava sobre cavar o próprio poço. Você trouxe essa palavra para nós durante muitos dias. Inclusive, depois, nós tivemos um hóspede aqui em casa, né? Que se juntou com os nossos amigos aqui. E o hóspede sentado nesse sofá aqui, olhou para todo mundo e falou assim, eu vejo, e exatamente onde está essa mesa aqui agora, ele falou, eu vejo um poço aberto, uma água limpa, muito limpa, jorrando. Amém. Né? Amém. E eu queria que você compartilhasse com eles o que você já fala para mim e para as crianças aqui em casa. Qual que é o significado dessa palavra cavar o próprio poço? O que isso significa? Amém. Vida, primeiramente de tudo, eu gosto de sempre salientar que eu sou o pastor da minha casa. Eu sou o sacerdote da minha casa. Então, eu faço com amor e com muito zelo e cautela. Sabe, vida? Por quê? Eu vou ser cobrado. Se a gente adiantar o filme da nossa vida, a gente vai ser cobrado, né, por Deus, né, sobre todas as coisas que a gente faz. E nesse entendimento de ser cobrado, a gente se policia mais. A gente se cobra mais. E a gente vai pautando mais nas características de Cristo. E eu entendi no meu sacerdote, eu como pastor, que eu deveria cavar o meu próprio poço. Eu deveria ter o meu próprio alimento espiritual dentro de casa. Uma água sendo renovada dia a dia. Uma água parada, ela cria lodo. Uma água corrente, ela é renovada, né, a toda manhã, já dizia o nosso grande amigo. Marcelo. E amor, quando Deus falou fortemente comigo, eu tinha um entendimento da responsabilidade do meu lar, mas eu não tinha tanto com responsabilidade do próximo. Sim. Eu tinha, porque assim, vou tentar desenhar aqui. Eu tinha uma responsabilidade com o próximo, mas eu não tinha tanto quanto eu tenho hoje. Como um soldado, uma missão. Vai e faça isso. Eu não tinha. Hoje eu tenho. Então, nesse sentido, eu vou te trazer uma resposta de cavar, a importância de cavar o seu próprio poço no teu lar. Além de ser uma água limpa sendo renovada, essa água ela vai nutrir toda a casa, ela vai ser fonte de vida na sua casa, né? Ela vai estabelecer uma fonte segura para sua esposa, para os seus filhos, para os seus hóspedes, para as pessoas que, né, familiares que for vir na sua casa. Se faltar água ou recursos nesse sentido, na vizinhança, na proximidade, você pode suprir. É essa responsabilidade de um servo de Deus tem que fazer. Suprir a necessidade, né, com abundância na vida do próximo, para as pessoas. Mas essa responsabilidade de cavar o seu próprio poço, as pessoas podem ter dentro do seu próprio lar. Isso eu falo diretamente para os sacerdotes, para os homens, os varões aí. Pega uma pá, irmão, espiritual aí e começa a cavar. Sim. É um momento espiritual de dedicação que você vai ter de comunhão com Deus. Sim. A partir do momento quando você estabelece um compromisso com a palavra de Deus, ela vai renovar, ela vai falar contigo dentro do teu coração. Né? A gente tem aqui em Gênesis 26, 18, o texto que fala que Isaac ele abriu o poço, que ele reabriu os poços que o pai dele, Abraão, já havia cavado, só que quando ele faleceu, os filisteus foram lá e entulharam. Sim. A gente está falando aqui de um poço já cavado que foi entulhado. Irmãos, quando a gente não tem a perspicácia, a astúcia, né, de ir lá e pegar o que é nosso, o inimigo vai e rouba. Essa bênção, a gente tem que ter esse entendimento. Sim. Sabe? Então o que Isaac fez aqui na época foi o quê? Foi pegar o que é dele por direito. Sim. E ele foi lá usufruir, desentulhar o poço ali para colocar ele ativa novamente. Sim. Então muitas das vezes eu não sei qual é o legado espiritual da sua casa, se você já veio de uma veia cristã, se você veio de uma outra religião.
Eu não estou falando disso, mas se você teve esse entendimento hoje, Sim. que o Senhor Jesus é o seu único meio, né, de salvação, você tem que entender isso, né? Você tem que ir remir, colocar ali e falar, eu quero requerer, né, no reino. Quando você faz isso, irmão, né, e isso você faz como, vida? Mediante a palavra de Deus, mediante a uma intimidade, a uma busca, a uma palavra dita. Né? Não é ir no cartório e ir lá fazer, como, né, propriamente hoje a gente faz quando a gente recebe uma herança física. Sim. Mas a gente tem que falar isso, externar isso, né, e cumprir. Né? Porque a gente é um mordomo das coisas de Deus, né? A gente vai usufruir da água que vai sair dali, a gente pode usar da forma que a gente entender, mas a gente tem que ter parâmetro, a gente tem que ter resiliência, e a palavra de Deus ela vai emanar e ela vai nos instruir sobre isso, né? Sim. E a importância de cavar o nosso próprio poço é isso, é para a gente trazer primeiro uma nutrição real dentro do nosso lar, para os nossos filhos, né? Ensinar também para os nossos filhos ser um modelo dentro de casa. Sim. De como ser, não só mandar, filho, vai lá ler a Bíblia. E você agarra no celular. Filho, vai lá, faz tal coisa e você não dá o exemplo. Né? A gente viu também em vários modelos na Bíblia, né? Que a Bíblia é um exemplo vivo de instrução, né? Para a nossa vida. A gente vê que no reinado de Ezequias, quando ele teve ali, ele fez. Né? Ele pegou todo um reino destruído, promíscuo, derrubado, né? Não tinha altares relevante a Deus, né? E era para outros deuses, eram as estatuetas e tudo, e ele remiu tudo aquilo ali. Ele foi um rei top. Só que assim a gente entende que no final ele não teve um entendimento que ele tinha que deixar um caminho para o filho, um legado, uma instrução, a palavra inculcada. Sim. E quando a gente deixa de fazer algo, o que o inimigo faz? Rouba. Então, esse ensinamento da gente cavar o nosso próprio poço e ser modelo para os nossos filhos e para nossa esposa, é para que o inimigo não roube isso. Sim. Essa atenção e essa instrução de legado, né, sobre as nossas vidas. Quando a gente traz também para os dias atuais, o que a gente entende? Que muitas das vezes a gente vai se alimentar, né, vai se nutrir no culto de domingo, numa reunião dos homens, numa reunião das mulheres, né? E a gente acha que aquilo que nós estamos fazendo ali é o suficiente. E é muito bom, mas não é o suficiente. Sim. Porque a nossa busca, já pensou se a gente se alimenta só no domingo, na quinta à noite e na segunda à tarde? Meu Deus. Já pensou se fosse essas nossas refeições da semana? O seu corpo ia ficar deficiente, ele ia perecer. E agora, você também não pode viver na igreja, né? Porque você tem muitas coisas para fazer, você não pode viver na comunhão dos santos todos os dias. Você tem suas obrigações dentro de casa, e por isso se faz tão necessário cavar o próprio poço em casa com leituras bíblicas, com orações, com devocionais, com louvores, com um ambiente sadio. Amém. Buscar para si próprio e para os seus filhos, né, que foi o que você falou aqui, e não ficar, não, mas ele vai para a salinha da igreja, a tia da igreja ensina. A gente vai para o culto domingo, a gente vai todo domingo para a igreja. Sim. Mas não é só sobre isso. Sim. É sobre a nossa busca diária. A gente tem, eu e o Luiz... Eu posso só falar um ponto? Pode. Hoje eu tenho um entendimento que a igreja ela é um encontro de reinos. É um encontro de vários reis que cuidam das suas casas. Amém. Então, é um compartilhar de uma ceia. Você vai trazer um pouco, o outro vai trazer um pouco, o outro vai trazer um pouco, e ali a gente vai ceiar juntos. E pessoas que ainda não entenderam que a sua casa é um reino, que estão necessitando, eles só vão comer. Normal, tranquilo. Vai ter só questão de posicionamento. Vai ter pessoas que vão estar abençoando, tem pessoas que vão estar se alimentando. Sim. Normal. A gente tem que entender que a gente está dentro de um papel, né? A gente está dentro de um propósito de Deus, que o propósito de Deus é sobre isso. E a gente não está aqui para taxar quem é que está fazendo de mais, quem é que está fazendo de menos. Não, a gente tem um papel só de contribuir para o reino. Ser
fluxo, né? Ser uma água limpa que flui, né? Então, essa questão de você se alimentar na igreja, somente da igreja, de um cristão antigo, é uma definição, vamos dizer assim, deficiente. Ela precisa ser ajustada. Não tá certo. Sabe quando você vê que seu filho tá com 3 anos de idade, ele não tá crescendo? Seu filho tá com 5 anos de idade, não tá crescendo, tá magrinho, e você começa, esse menino tá fora do parâmetro dos demais. O que a gente faz? A gente leva para um especialista, a gente leva para um médico. Ele não está saudável. Imediatamente para trazer uma solução diagnóstica para aquela situação. Então, a gente tem que ser... a gente tem que ter esse entendimento e fazer uma autoanálise nossa. Porque naturalmente... a criança cresce. Naturalmente você não precisa todo dia de manhã chegar lá e falar, filho, bora lá. Exatamente. Crescer. Opa, hoje mais um dia. Não, é natural. Exatamente. Então, o mesmo entendimento é para nós cristãos. Você está tantos anos caminhando com Cristo, sim, na comunhão dos santos, né? na reunião ali da vida do corpo da igreja. E você não cresce, você está com os mesmos problemas de 5 anos atrás, de 10 anos atrás. Tá com problema. Tem que orar, tem que pedir ajuda e tem que ajustar essa questão aí. E por isso a importância, né, de cavar o próprio poço. Amém. Aqui, quando ele falou, né, esse Gênesis 26, 18. A partir do versículo 18 até o 25 ali, ele conta, né? Ele vai contando que Isaac, ele ia cavando os poços. Sim. Ele ia desentulhando os poços que o pai dele já tinha cavado, ele ia tomando a herança dele ali, né? Requerendo, né, aqueles espaços. Só que tinham lugares também que quando Isaac chegava, as pessoas falavam assim, aqui não dá água não. Sim. Essa terra aqui, ele começava a cavar, sim, a água vinha. Já vinha um falando, não, essa região aqui não dá água, essa região aqui é infrutífera, por isso que ninguém ocupa. Outros lugares falavam assim, ó, sai daí, depois que deu água, sai daí que essa terra é minha. Sim, queria requerer, roubar. As pessoas queriam a terra. E Isaac, muitas vezes saía, algumas vezes saía. E o que acontecia? As pessoas não entendiam que a bênção estava com Isaac. E não no lugar. Não era o lugar. Não era a respeito do lugar. Não era o lugar. Amém. E às vezes isso vai acontecer conosco. Nós vamos nos movimentar quando nós estamos decididos a cavar o nosso próprio poço. Amém. Né, meu bem? Nós vamos... Às vezes as pessoas vão virar para nós e falar assim, para que você está indo para a internet? Não, tem muita gente muito melhor do que vocês que já estão fazendo isso daí. É verdade. Para que vocês vão fazer? Não, aí não dá nada não. Ou então vão dizer assim, ó, você não sabe que esse lugar aqui é meu? Você não sabe que eu que cheguei aqui primeiro? Sai daqui. E não é sobre isso. Vai vir um filisteu querendo entulhar seu poço. Vai vir um filisteu querendo requerer ali o seu lugar, né? E às vezes você vai chegar num lugar e as pessoas vão querer tocar você de lá. Mas se a bênção está contigo e você está determinado, decidido a abrir o seu próprio poço, sim, deixa aquilo, né? Amém. Não compre essa briga, né? Sim. Fica aqui. Às vezes a sua missão é de cavar poços. A sua missão familiar é cavar poços e deixar exemplos para as pessoas ali usufruir daquela água limpa ali. Sim. Entender, né? Sim. Que a sua missão foi essa e feita por amor, né? E feita com amor, Amém. Né? Quantas vezes, em alguns momentos, depois de lugares erguidos, né? Que o Senhor nos deu a capacidade de erguer, muito por conta de um ministério apostólico que eu vejo na sua vida, assim, eu sempre vi você desbravando, né? O apóstolo, ele não tem medo de desbravar, sim, né? E o pastor, ele é mais ali, né? Ele quer mais ficar ali naquele cantinho, fazer alianças, e o apóstolo, ele é desbravador. Sim. E coisas que o Senhor, com essa sua característica de erguer, depois Deus virou e falou assim, agora deixa, porque não é seu, é meu, né? Passa, porque não é seu, é meu. E a gente obedeceu, eu ali, não, eu pastora, né? Não, eu quero continuar, tá tão bonito. Tá tão bom. E você não, você como meu sacerdote, sim, pastor da nossa casa, deu, sim, uma palavra para mim, né? Falou, não, é tempo da gente levantar a tenda e, amém, se mover, e vamos cavar um poço em outro, sim, lugar. E muitas das vezes, amor, o sacerdote, o homem, a gente estava falando isso agora há pouco ali no
né, antes de iniciar o pod Sim. aqui, que tem lar que é desse jeito, que a mulher é braba, vira, né, um siri na lata ali, querendo brigar e conseguir as coisas, impugnando na força do grito ali, no posicionamento dela. Sim. Mas um homem pré-estabelecido, ele tem que saber o foco. Sim. Ele tem que saber que a palavra é só uma. Sim. Ele vai falar assim, tá bom, filha, você pode fazer o que for, mas a palavra é essa. Sim. A lei é essa aqui, é dessa forma que vai ser feito e pronto. Confia em mim. Confia em mim. Se der errado, fica tranquila que vai ser cobrada de mim. Exatamente. Né? A gente tem que posicionar e trazer um direcionamento, né, sacerdotal, pautado na palavra para esse tipo de alinhamento. Eu queria trazer aqui um exemplo para os dias atuais. Tá. Né, que é uma ilustração, analogia daquele filme daquele soldado. Ryan? Não, daquele soldado que salva Desmond Doss. Até o último homem. Olha só o contexto. É uma guerra, né, onde várias pessoas vão, né, eles podem ir para a guerra ou não, tem toda uma questão ali de obrigação. Sim. E tem as suas impugnações ali. Ele poderia ir ou não, né, no contexto lá do filme, mas ele quis ir muito, mas ele não quis ir para matar, ele queria ir para salvar vidas, né, e ele foi firme naquele propósito dele ali, passou por várias provações lá dentro, mas não é esse o foco que eu queria falar, que esse filme dá para tratar vários prismas, gente, muito interessante, eu consigo hoje entender isso, e esse aqui foi um insight que eu tive agora. Dentro daquela missão ali, vários soldados de várias regiões estavam com a mesma missão. De quê? De lutar contra o seu país. Sim. Né? De proteger a guerra ali contra os japoneses ali. De lutar a favor do seu país. Exatamente. E um único ali, gente, que estava querendo só salvar vidas. Certo. Ele queria ajudar o país dele salvando vidas. Muitas das vezes a gente está dentro de uma questão, né? A gente está dentro de um parâmetro de guerra ali, né, com contraponto errado. A gente quer ir com objeção, né, mas a gente não tem um contexto apropriado para salvar vidas, para ter um objetivo de vida ali. Então, o que eu penso? Ali tinha, né, várias histórias ali de vários soldados. Um soldado que não tinha mãe, outro soldado que não tinha pai, outro soldado que largou a esposa para ir com filhos, e todos estavam na mesma missão. Né? Hoje, se a gente trazer essa analogia para cá, somos soldados. Cada um tem um propósito de vida e cada um sabe para onde vai. Mas como a gente vai? Esse é o foco e foco. A gente tem que ter foco. A gente tem que ir galgando o que Cristo. Então, o único soldado lá que nesse filme ele fazia? Ele lia a Bíblia. Ele se alinhava todos os dias e ele era pautado na Bíblia. Os outros nem tinham, um outro estava fumando, outro estava bebendo, o outro estava desfrutando ali da guerra. Tá, vamos, né? Então, se morri pelo meu país, eu não morri para Deus. Ele não tinha aquele foco de Cristo. E ele estava focado em salvar vidas para um objetivo maior que era Deus. Muitas das vezes a gente está dentro da nossa missão de lá para matar um leão lá fora, de trabalhar, de fazer as coisas, mas com um foco errado. Com foco, eu quero fazer isso porque eu quero construir tal. Não, a gente tem que fazer com a missão de agradar a Deus sobre todas as coisas. É um ajuste muito tênue que a gente tem que fazer dentro da nossa vida, que é a forma que a gente vai ser feliz e prosperar. Porque a palavra, ela conforta a gente. Então, muitas das vezes a gente vê aquela mulher, blá, 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 dentro de casa a gente não tem sabedoria de falar, e a gente se aprecia na palavra de Deus, e a gente tem um conforto de Deus, né? E a gente ora ali e fala, Deus, é por ti que eu vou galgar mais essa... não é tão difícil assim. Em outras casas pode ser, mas aqui em casa não é tão difícil. Então, assim, essa construção gradativa, só Deus que dá o alimento. Só Deus que dá a direção. Só Deus que dá o foco. E muitas das vezes a gente esquece isso. E a gente quer pegar a arma e quer matar. E a gente quer sair do foco ali, né? Você falou uma coisa aí bem interessante sobre aprender com o pai, né? Aprender com o pai. Jesus, ele falou assim, o filho faz
o que vê o pai fazer, né? Isaac, com certeza, ele aprendeu a cavar poços com o pai. Olha só o final do contexto aqui de 26, 24. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Não foi sobre ti. Sim. Você está galgando. Sim, alguém já abriu um poço porque e tu tá vindo trilhando. Não é relevante você iniciar algo top. É iniciar, seguir e chegar no final. Exatamente. Essa pessoa é uma pessoa aprovada por Deus. Não adianta a gente nadar e morrer na praia. Você entendeu? É sim. É sobre isso. Então aqui o Isaac ainda estava na aprovação. Ele estava estudando para passar na prova. Ele não sabe nem se fica. E é nesse sentido aqui que Deus teve compaixão sobre a vida dele por conta de um legado de obediência do pai. Então, se o pai ele trilha, ele faz tudo certinho e o filho tá vendo e o pai tá ensinando da melhor forma, filho, é dessa forma. Mas por quê? Porque na idade pequenininha, menino para falar por quê daqui por ali, né? Isso. Meu Deus do céu. Por quê, pai? E o pai tem que ter sabedoria e entendimento de explicar. E paciência, porque aquela hora é a hora de formatar e encucar a cabeça do teu filho. Sim. E com amor, falar, filho, porque a palavra de Deus ele tá aqui alinhando o nosso coração. Porque tem um propósito, porque se a gente faz assim, a gente não desonra o Senhor. Né? É sobre o alvo, né? Sobre onde a gente vai alcançar no final. Eu creio nisso também, meu amor. Amém? Eu creio nisso. E continuando falando aqui, ó, Isaac, ele aprendeu a cavar os poços e supriu pessoas. Que foi o que você falou, né? Sim. E ele aprendeu a cavar poços com o pai. Nós devemos aprender também com o nosso pai. Amém. Às vezes, o nosso pai terreno, a nossa família de origem, a nossa cultura, não nos deu o embasamento necessário para a gente seguir. Mas nós somos indesculpáveis. Amém. Uma vez que o nosso pai, autor da nossa vida, já deixou aqui tudo o caminho por onde nós devemos trilhar, né? E uma coisa que uma outra pessoa da Bíblia que eu também queria falar, a gente falou sobre Isaac, eu também queria falar sobre José. Porque José, quando ele foi para o Egito, e aí todo mundo conhece a história de José que ele foi para o Egito, só que quando ele chegou lá, depois dele ter passado por tudo que ele passou, talvez ali amansando o ego dele, né? De filho mimado, né? Acalmando ali o ego dele, dentro daquele José tinha um administrador que aprendeu com o pai, Jacó, que já era um administrador, porque eu acho que você pode administrar um monte de mulher, um monte de concubina, um monte de filho, né? Animais, né? Ovelhas. Animais, bens e tudo. Lavouras, né? Então você tem que ser um bom administrador. E José, ele era o caçula de Jacó. Quando José nasceu, Jacó já era um administrador. Jacó já estava ali, ó, administrando conflito das mulheres, administrando conflito das concubinas, das empregadas, administrando conflito dos filhos. Alinhando o coração dos filhos mais velhos. Alinhando, então, suprindo o povo, né? Os mantimentos, as ovelhas. José, ele não chegou no Egito e aprendeu a ser administrador porque ele foi preso. Porque ele foi enfiado porque ele foi vendido como escravo. Ali ele só estava amansando o ego dele. Mas administrador, ele já tinha aprendido a ser com o pai. Então, às vezes a gente pensa assim... Algo oculto que se foi revelado, né? Que foi aproveitado. Ele precisou passar por todo esse processo, né? E às vezes muito é isso. Às vezes a gente não entende o processo. Mas a gente não precisa entender, porque fica mais fácil. Porque muitas das vezes, quando a gente entende, a gente fala, não quero isso não. Não quero passar por isso. Eu não vou passar por essa prensa aí, não. Você tá doido? Ficar num buraco? Por isso que às vezes a pessoa fala assim, por isso que eu nem me envolvo com esses ministérios, deixa para outro fazer, porque olha, é tanta tribulação, é tanta não sei o que, não é? Eu falo assim, não, querido, abaixa seu ego, né? Senta aqui, vamos aprender, vamos se submeter, e quando o Senhor te chamar para fazer, já tem, a administradora já está em você, a pessoa que sabe cavar poços já está em você já aprendeu com o Pai. Quando Deus, eu creio muito nisso, meu bem,
Quando Deus soprou em nós o fôlego de vida, ele soprou o fôlego do Espírito dele em nós. Amém. Já está aqui comigo. O que ele me chamou para ser e fazer aqui nesse tempo, nesses anos que eu estou vivendo aqui, do tempo cronológico, ele já soprou em mim, eu já tenho tudo que eu preciso. Aleluia. Né? Quantas vezes, assim, depois que a gente se formou ali na faculdade, eu e o Luiz, nós nos conhecemos na faculdade, para quem não sabe, né? A gente é formado em comunicação social. E quantas vezes ali, depois que a gente se formou, a gente foi para outra área, construção civil, ramo imobiliário, compra e venda de carro, negócio, né? Outros negócios tão aleatórios, diferente daquele que a gente teve uma base, mas estava tudo no plano de Deus, talvez para hoje, né? A gente saber se comunicar, a gente saber formular algo que faça sentido. Então, quando às vezes a gente... trazer um prisma mais atual, mais descomplicado, né, da palavra de Deus, né, para os dias atuais. Sim. Não quer dizer que a palavra de Deus, ela não rompe isso, né, que é uma palavra que o Espírito Santo que traz tudo. O tempo todo... Mas é mais para... O tempo todo ele está te guiando pelo processo, né? Exatamente. Que é o que eu falei aqui, quando José, ele foi preso, foi vendido como escravo, foi humilhado, mentiram sobre ele, né? Caluniaram ele, né? Esqueceram dele, que o amigo dele da cadeia saiu, ele falou, lembra de mim, o amigo esqueceu dele. Sim. Então, todos os processos... Foi o copeiro ou foi o padeiro que esqueceu ele? Gente, não confia nisso. Agora eu nem sei mais. Eu não sei se agora copeiro ou se for padeiro. Escreve aqui embaixo. O copeiro morreu. Foi? Foi. Pronto. A revelação do sonho. Então, o que nós estamos entendendo aqui hoje, juntos? Que quando o Senhor te chama para desenvolver algo, não adianta a gente pegar e falar assim, eu vou de qualquer jeito. Não. Sim. Cava teu poço. Supre as pessoas que estão ao seu redor, passa pelo processo, entenda o processo. Durante o processo vão te tomar os poços, vão entulhar seus poços, né? Mas a bênção está sobre você, sobre a sua casa. Não, mas isso é só para o pastor A, B ou C, isso é só lá para aquele povo. Não, isso é para mim, isso é para minha casa. Eu tenho que tomar isso como herança. Não posso negligenciar esse dom e esse talento que o Senhor me confiou. Quer falar alguma coisa? Eu estava vendo aqui a respeito da liderança e a compreensão estratégica que Jacó teve, né, para estabelecer tudo ali no Egito. Então, tudo que era construído e ele fazia no físico ali na sua gestão ali, porque ele foi o governador de Faraó ali do Egito, ele teve algo pautado em quê? Nas suas orações. Naqueles momentos de secreto que ele tinha, tá, né? Você tá falando de José, né? De José, desculpa. Porque de você José. falou Jacó e eu tô aqui. Perdão, José. Tá. E aí, José, ele teve, né, muitas das vezes forçado, porque ele estava preso, ou estava dentro de um buraco, ou ele estava dentro enjaulado ali, não tinha... Mas é algo que tem que ser construído dentro de nós. A gente aprende vendo, a gente não precisa estar preso, ou ser vendido, ou passar pelo processo que José passou para a gente construir isso dentro de nós. A gente pode aprender vendo, né? Ele passou por esses processos e ele foi construído uma estrutura de liderança, de compreensão, e ele teve estratégia de como lidar com pessoas, tanto de baixo escalão quanto de alto escalão. Muito bom. Ele teve sabedoria de não diminuir, de não denegrir. Né? Por quê? Porque ele já esteve em todas as etapas e, além de tudo, ele tinha características de Deus dentro do coração dele. Ele tinha característica paterna, algo construído de legado e legado, né, que ele sobrepôs e foi polido. Né? E ele foi usado com sabedoria ali. E é interessante a gente falar ali sobre o período de abundância, né, que foi revelado através do sonho dele, que ele revelou, o sonho de Faraó, dos 7 anos ali de bonança e depois de 7 anos de escassez. Muitas das vezes a gente está passando por um processo de 7 anos de bonança e a gente não está entendendo. E a gente está armazenando ou gastando. E a gente não teve sabedoria de mordomia, de
construir uma revelação de intimidade de Deus para falar assim, Deus, como um bom mordomo, como eu devo proceder com esses recursos? Como um bom mordomo, como eu devo proceder nesse ministério, nessa amplitude que o Senhor nos traz, né? Então é só Deus para revelar isso para nós, né? Só Deus para trazer essa estratégia. Sim, eu anotei aqui também que na caminhada nós vamos adquirindo dons e também nós vamos subindo o nível daqueles dons que nós já carregamos. Uhum. Aqui, por exemplo, José, ele já tinha o dom de Deus falar com ele através de sonhos. Deus já tinha falado com ele através de sonhos lá atrás, só que ele não sabia interpretar. Uhum. Tanto que ele trouxe para os irmãos, trouxe para os pais e ninguém soube interpretar aquele sonho, né? Uhum. Mas lá na cadeia depois, ele caminhando, ele andando, ele reconhecendo aquele processo que ele estava passando, ele não agindo com a maldade, mas ele sempre agindo com aquilo que era certo. Uhum. Ele teve a interpretação do sonho. Amém. Ele pôde interpretar o sonho. Foi por isso que ele começou a interpretar os sonhos ali na cadeia, algumas coisas, e depois o padeiro lembrou dele depois lá fora. Peraí, Faraó, eu tenho quem sabe interpretar sonhos. Sim. Né? Trouxe ele de lá. Então, na nossa caminhada, a gente não sabe tudo. Amém. Mas na nossa caminhada a gente vai se aperfeiçoando. Então, Sim. se eu não me movo para começar, eu não tenho tudo para começar, não tenho, né, um cenário, não está tudo arrumado, vai com o que você tem. Amém. Né? No caminho o Senhor vai ser uma ferramenta útil, né, amor? Ser uma ferramenta no balcão onde Deus, ele pode te usar a qualquer hora. Não ser aquela ferramenta intocável, né? Uma ferramenta que está dentro de uma caixa polida que é só usada ocasionalmente. É isso a palavra. Mas isso, é você ser útil, estar sempre disponível no balcão para ser utilizada várias vezes. É igual aquela ideia do lápis, né? Que a gente sempre fala. Tem 2 lápis aqui. Aí o lápis que nunca é usado, né? Vira e fica apontando o defeito aqui do lápis velhinho, surrado, né? Sim. Mas isso aqui, você tá vendo sua ponta? Você tá vendo isso aqui? Você tá vendo? Isso é pequeno. Isso é pequeno, mas é porque é fácil falar de perfeição quando você não fez nada, né? Imagina o outro lápis aqui, surradinho, coitado, no fim da vida. Sim. É fácil você falar de perfeição quando você não fez nada. Você não tem marca, você não tem cicatriz, não escreveu nenhum livro. Não fez nenhum cálculo, exatamente. Né? Não fez nenhum planejamento de vida. Outra coisa que eu anotei aqui, na verdade quem anotou foi você, é a questão de que Deus, ele não errou quando ele escolheu José, né? Ele sabia em quem ele estava confiando, ele colocou características ali, quando ele soprou o fôlego de vida, né, nas narinas de José, ele sabia em quem ele estava confiando, sabia o filho que ele tinha erguido para aquele tempo, assim como ele sabe a respeito de nós. E José, ele não como que é a palavra que eu posso usar assim? Ele não fracassou quando lá no final o que ele precisava fazer era perdoar os irmãos. Amém. Porque ele poderia ter sido o melhor interpretador de sonhos, aberto os celeiros, multiplicado tudo aquilo ali, mas é o que você falou, nós precisamos ter início, meio e fim. Sim. O que adiantar? Para tudo. O que adiantar? José ali virar e falar assim, ó, mas peraí que agora esses caboclos aqui eles vão ver. Sim. No meio do... O Senhor passou José na peneira várias vezes, né? Para que saísse puro dele. E no final ainda teve a prova dos 9 ali, né? Sim. Com os irmãos. Você vê que José, era difícil para ele aquela situação. Ele mandou os irmãos irem. Ele ficou com um irmão, ele mandou vir outro irmão, ele ficou ali. Foram várias etapas para o efetivo perdão acontecer. Até que ele chorou tão alto que Faraó ouviu do outro lado. Então você imagina o tamanho do grito daquele homem, colocando aquele
todo aquele sentimento para fora, Sim. né? E falando para os irmãos e abraçando os irmãos, que eu acho que é uma história linda de perdão Amém. que nós temos. Uhum. Mas José também aprendeu isso com o pai. Amém. Que quando Jacó encontra com Esaú, né? Sim. E os dois se perdoam e Jacó vai mandando presente para Esaú, Sim. né? Esaú, me perdoa, irmão, seu servo, né? Uhum. E eu fico imaginando ali as coisas acontecendo e o Senhor ali, ó, cuidando, forjando o nosso caráter. Amém. Que nós possamos ser assim, início, meio e fim. Amém, vida. E daí a gente já tira um ensinamento grande, né? Se a gente tem algum conflito familiar ou com alguma pessoa, a gente, primeiro, tem jeito. Tem jeito. Porque se a gente guardar isso e falar que não tem jeito, quem vai morrer é a gente. Nosso rio que vai ficar obstruído. A gente tem que tirar aquela pedra ali. Uhum. E aquela pedra ali, muitas das vezes, ela é muito forte de se mover e a gente vai dando jeito. Vai, às vezes a gente quebra ela, a gente às vezes tem que dar uma batida para ela quebrar, se desfazer, para você tirar ela ali do caminho, né? E a gente vê ali que realmente você ser vendido pelo seu irmão, pelos seus irmãos, né? Não é só um, vários, né? E você passar pelo que passou, dado como morto, passar todo esse processo, aí ser caluniado onde você chegou, né? Ser envergonhado, despido, porque assim, a gente vê aqui no contexto, mas só passando para entender o processo, né? Mas a gente consegue contextualizar tudo com sabedoria, né? E cara, depois disso tudo você ir ser preso, dentro da prisão, o Josézinho aqui, agora, e você construir daquele local, um ambiente bom e agradável, onde o carcereiro confia a chave para você ser gestor dentro da prisão, onde aquele ambiente ali, ele não era um ambiente tão ruim, ele já se tornou um ambiente agradável, né? Então, a partir daquele momento, aquele ambiente ruim refletir lá fora. Olha só, que a gente está falando sobre uma pessoa posicionada. Quando uma pessoa ela é posicionada, ela consegue tudo. Ela consegue tudo com sabedoria. E, a princípio de tudo, né? Orando e se dedicando, né? Com as coisas de Deus. Se polindo. Eu vejo que o exemplo de José, literalmente, ele foi uma árvore enxertada na vida. Ele foi uma árvore que cortou suas raízes ali, né? De tudo que era ruim foi enxertado. E ele passou só pelo processo ali de mudança de seiva e de começar a se nutrir, desabrochar e virar aquele galho, e ele virou uma árvore formosa ali que gerou vários frutos. E muitas das vezes a gente está nesse processo, porque ser cortado dói. Quando a gente fala de podar, dói. Né? Quando a gente é confrontado, dói também. Reposicionado, dói também. Então, entenda que quando a gente está passando por esse processo doloroso, é porque algo maior está por vir. Então, a gente não pode interromper esse processo, porque ele tem um início, um meio e fim. Ele não vai perpetuar naquele momento de dor ali, porque Deus tem um propósito. Não se acomode no tempo de bonança, não, né? Exatamente. Não se acomode, porque o que aconteceu com ele no perdão com os irmãos foi depois de tudo isso. Ele já estava ali, ó. Pensa que ele podia, agora vão se ver comigo, né? Aqui. Ai, perdão. Saúde. Agora vão se ver comigo, né? Agora vão. Quem me viu passar na prova e não me ajudou, agora vai ver, mas não. Então, que nós possamos cavar o nosso poço. Ai, meu Deus do céu. Estou espirrando aqui. Suprir outras pessoas, né? Cavar o próprio poço, suprir outras pessoas e ter essa caminhada início, meio e fim com êxito, né? Paulo falou isso. Eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Amém. Né? Então, e isso na cadeia, né? Não, já foi no final, na cadeia, mas já foi no final da vida dele. Ele falou, né? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Então, que a gente possa entender sobre isso.
Nós vamos chegar ao fim desse podcast hoje, Aleluia. desse nosso terceiro Amém. episódio. Nós vamos ter o nosso quarto episódio. Vai lá, confere esse quarto episódio, porque nós Amém. vamos falar sobre a missão e a identidade que nós devemos ter e passar de pai para filho. Amém. Né? Nós temos essa carreira a ser completada, início, meio e fim, mas nós temos uma responsabilidade de passar isso para a próxima geração. Amém. Daqui a alguns anos nós não estaremos mais aqui. Mas os nossos netos, será que eles vão ver esse podcast? Vai sim. Vai, nossos bisnetos? Se Jesus não voltar antes, né, meu bem? E será que eles poderiam olhar para trás? Hoje eu me pergunto às vezes, sabe? Eu pergunto assim, poxa, quem será a mulher de Deus da minha família que orava e amava Jesus como eu amo e deixou esse legado, né, para mim, para minha casa, né? Então, só na eternidade que a gente vai descobrir. Então, que nós possamos deixar essa missão e identidade para os nossos filhos. A gente vai falar isso no capítulo 4. Sim. Tá bom? Amém. Episódio 4. Glória a Deus. Valeu? Fechou. Deus abençoe.